Bruno. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, estamos aí em mais um dia, né? O último dia para fechar aí a nossa jornada aí do conhecimento, né? Quem tiver qualquer dúvida em relação ao conteúdo que a gente viu anteriormente, né? Fiquem à vontade para passar a pergunta, né? No chat aí, mesmo que seja um assunto que a gente já viu, né? A gente pode aproveitar esse dia ainda, né? Embora a gente ainda vai ter um evento específico, dia 24 de novembro, né? Para falar do PLD horário, né? Eu fiquei ontem de passar uma apresentação referente a encargos, eu não tinha conseguido pegar e hoje eu trouxe essa informação. Vamos começar até mostrando ela, acho que é interessante. É um ponto bem interessante, até para a gente rever um pouco o que a gente viu ontem, né? Deixa eu colocar aqui. Ok. Fechar este. Bom, ontem a gente falou sobre o principal ponto, né, que é a questão no mercado de curto prazo, né? Fizemos simulação, né? E depois a gente falou sobre a parte de encargos, né? E encargos, como a gente conversou um pouquinho, a explicação que o Bruno passou para a gente, na verdade tem alguns sabores, né? Tem alguns tipos de encargo que são cobrados, né, dos consumidores e notadamente são encargos específicos para cada tipo de serviço que o sistema precisa, né? E aqui a gente traz uma foto juntando, esse aqui é um dado financeiro, né, em milhares de reais, o histórico de encargos de 2016 até o último mês que já está contabilizado, que é o mês de agosto de 2020, né? Esse gráfico ele é bem interessante, porque ele mostra, inclusive, como a gente conversou um pouquinho ontem, a evolução dos modelos matemáticos e agora com a entrada do D100, né, com despacho de curtíssimo prazo, isso mudou mais ainda toda a questão relacionada a encargos, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, aqui está janeiro 16, né, bem interessante a gente ver, o que está em alaranjado é aquele encargo de segurança energética, né? O encargo de segurança energética é um despacho externo aos modelos, né? Ou seja, o modelo está mandando eu usar mais hidrelétrica, mas a gente acha que não é interessante usar toda aquela água e o Ministério dá o comando, né, para o ONS, autorizando o ONS e diretrizes, né, autorizando o ONS a fazer um despacho por segurança energética, que nada mais é o quê? Apesar do modelo estar mandando eu gerar X de hidráulica, eu vou gerar menos. E no lugar dessa geração hidráulica, eu vou colocar usina termoelétrica, né? Ou seja, eu poupo água nos reservatórios para poder, no futuro, usar né, essa energia armazenada para ampliar a segurança do sistema, né? Então, é um despacho visando ampliar a segurança do sistema a médio prazo. E aí, com isso, tem que se remunerar aquele custo com combustível, né? E através do encargo de segurança energética que isso é realizado, né? Se a gente verificar, ó, o ano de 2016, todos os meses teve despacho relativamente grande de segurança energética, né? O que está alaranjado. Então, janeiro e fevereiro foi bem alto, mas durante o ano inteiro, inclusive entrando em 2017, né? Por quê? Isso aqui foi uma decisão, a gente passou aquele susto de 2014, 2015, né? Precisamos ter uma situação melhor de reservatórios, né? Foi o comando dado naquela época, a gente teve um despacho muito grande. Depois disso, aí a gente começou a rever um pouco os modelos matemáticos em relação à parametrização deles, né? Alguns parâmetros ligados à segurança. E aí isso foi sendo feito, a gente nota que ainda teve um pouco de despacho em 2017 para 2018, mas foi bem menor, né, do que anterior. E aí
Na prática, gente, o que aconteceu? Hoje, os modelos matemáticos estão operando com um pouco mais de cuidado em relação à segurança, né? E isso refletiu aí diretamente nos encargos. A partir de 2019, a gente praticamente não teve mais segurança energética, tá vendo? Somente normalmente ali fevereiro, março é que a gente despacha para poupar um pouquinho. Normalmente, alguns reservatórios específicos precisam de um cuidado maior. E aí teve ainda algum despacho, mas muito pequeno, né? Então, esse é uma amostra que os parâmetros que estão colocados nos modelos foram feitos de forma adequada, né? Surgiram outros tipos de encargo, né? Por exemplo, esse reserva de potência operativa, a maior parte desse encargo vem lá no Nordeste. Por quê? Porque como eu tenho usinas eólicas lá, intermitentes, quando tem queda muito brusca da geração eólica, tem que mandar despachar alguma coisa. Aí, quando não tem água, tem que ser termoelétrica, né? E aí, justamente para remunerar essas termoelétricas, não só na geração, mas também no controle de reativos, né? Existem características técnicas que fazem com que o ONS tenha que atuar quando você tem um ambiente como é o do Nordeste hoje, que tem muita usina eólica, tá? Mas a gente vê que começou a baixar principalmente, a última revisão dos parâmetros foram de maio para junho de 2019, né? De junho de 2019, a gente já vê um nível de encargo muito mais baixo, né? Se a gente for traçar uma média aqui antes disso, estaria na ordem aí de 250 a 300 milhões por mês, né, de encargo. Ele já caiu aqui para algo em torno de 100 milhões, tá? E aí, olha que interessante. Quando que entrou o modelo D100, né, a partir do despacho do ONS, né, o despacho do mundo físico, janeiro de 2020, olha o encargo. Ele agora mantém o encargo num nível bem mais baixo, a média abaixo de 50 milhões, né? Se não fosse aqui esse despacho por segurança energética, o nível de encargos caiu muito, né? Por que isso? Porque o despacho do DECEM é muito mais detalhado. Ele tem condições de usar os recursos de uma forma muito melhor, tá? Então, existe uma tendência em condições normais de que esse nível de encargos seja num nível comportado, tá? Como a gente está vendo aí, né? Então, se a gente for pegar uma média aí, está abaixo de 50 milhões nos últimos meses, né? Isso para ratear para todos os mercados, para todos os consumidores, né? Para todo o mercado. Lembrando que 70% de todo o encargo é pago pelas distribuidoras, né? Os outros 30% é que acabam sendo pagos dentro do ambiente livre para os consumidores que estão dentro do ambiente livre, né? Porque ele é rateado conforme o consumo. Ok, gente? Então, ficamos devendo essa visão aí para vocês. A gente traz, então, essa foto aí relacionada a encargos. Então, é algo interessante a gente ver que existe uma tendência de que eles estejam mantidos, né, em níveis baixos. Mas aí, como a gente falou, as variáveis são muitas, né, e o sistema é muito dinâmico, né? Se a gente voltar a ter anos com severidade hidrológica muito grande, como foi 2014, aí, notadamente, pode ser que seja necessário novamente fazer despacho por segurança energética, né? Depende das circunstâncias, né, da conjuntura. Vamos voltar então aqui à apresentação principal. Deixa eu descer aqui. Ok. Compartilhamento. Isso. Yuri, Oi? a Sim. Fabrícia tem uma questão. Ela perguntou se a questão das usinas nucleares e térmicas que estão previstas agora vai impactar o pagamento quando? De encargo de energia de reserva. De energia de reserva. Interessante a questão, né? A usina Angra 3, ela é uma usina que está envolvida, né, na contratação de energia de reserva, né? Ela é uma usina que nós não temos previsão de entrada ainda, né? Essa aí tem uma questão muito interessante, porque até eu vi uma palestra sobre isso, bem interessante do pessoal do ONS. Está demorando tanto tempo que os equipamentos estão até obsoletos, né, da usina, né? Então a gente não sabe se realmente ela vai entrar né, e quando vai entrar, mas ela impactaria de maneira positiva, dado que
ela tem um custo relativamente baixo, né? É claro, talvez tenha uma revisão dos custos em relação ao que foi na época, né? Mas não deve alterar muito não, porque a gente vai ver que a questão do encargo de energia de reserva, o pagamento ou não do encargo, ele está mais atrelado a uma questão de situação do sistema como um todo, né? Então, ela não deve gerar grandes impactos quando ela entrar, não, tá? Termoelétricas tem um estudo de realmente na energia de reserva serem inseridas fontes termoelétricas, né? Mas isso também não tem nada certo, né? Porque com essa possibilidade de abertura de mercado, existe uma linha de atuação que pode ser a gente criar leilões específicos e talvez deixar uma parte da contratação, de contratação desse tipo, né, até para o ambiente livre mesmo, né? É, e a separação de energia e lastro, né, que é um tema até tem a ver com o que a gente vai ver agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora, vai depender também do desenho de mercado, como ele vai ser, né? Então, assim, é difícil a gente afirmar qualquer coisa em relação a isso, tá? Mas em relação à usina Angra 3, se ela entrar, ela vai ser benéfica para o sistema, né? Assim como as usinas Angra 1 e 2 são, né? São usinas que são muito interessantes. Normalmente, elas ainda dão um pouquinho de lucro para as distribuidoras, tá? É uma geração contínua, ela tem um período de manutenção muito específico, né? Tem só a questão do combustível, né, e da decisão de onde vai colocar esses empreendimentos, né, mas são usinas que são, por isso que a Europa usa bastante ainda, né, então, em termos financeiros, elas são bem interessantes, tá, então, mas a gente não tem nenhum estudo disso ainda não, a gente não tem nenhuma visão disso na CC pronta, tá. E aí tem a ver, apareceu a tela, Aline, a apresentação? Às vezes eu me perco aqui. Sim, Apareceu? sim. Ah, perfeito. A gente viu então, ao longo desses dias, uma série de questões, né? Mas esse quadro aqui resume os pontos mais importantes, né? Os conceitos base mais importantes, tá? Especialmente a questão do mercado de curto prazo, né? Então, o que a gente viu? A gente viu que qualquer agente, quando ele está atuando, a gente vai fazer aquela análise, né, da energia verificada e a energia contratada, né? Energia verificada para o gerador entra como recurso e para o consumidor entra como requisito, algo que ele tem que colocar contrato, né, para suprir. E se ele não tiver suprido isso, no curto, né, no curto prazo, a gente vai fazer essa valoração e isso vai ser valorado a o preço de liquidação das diferenças, né? Então, ela agrega uma fotografia mensal, né? Mais de o quê? Uma apuração horária, né? Comparação, no caso do consumidor, entre o consumo medido e o que ele tem de contratos, a posição contratual líquida dele, né? Normalmente, os consumidores têm só contrato de compra, né? E é algo que é liquidado, né? Liquidação financeira mais importante que a CCE executa, né? E é onde a gente viu que a divulgação do resultado final, a gente obtém ela em MS mais 21DU, né? E aqui a gente gastou mais tempo, né? Se a gente for lembrar aí, o simulador, ele basicamente, o ponto principal é essa simulação aqui, e por isso que a gente mais em relação a esse ponto, né? Porque dando para vocês o conceito base do ponto mais impactado a partir da entrada do PLD horário, né? Então, é justamente o mercado de curto prazo, é onde a gente conversou um pouquinho, onde a gente pode enxergar oportunidades ou riscos, né? Depende da situação de cada um, tem que ser feita uma análise, né? Mas para muitos pode ser uma oportunidade, sim, algo bem interessante, né? Pode ser que para muitos seja possível abaixar mais ainda aquele nível de desconto, né? Em relação ao cativo. Lembrando que toda negociação é bilateral, né? E o que for acordado, o clique permite o registro, tá? A gente conversou um pouquinho sobre isso. É, o clique ele tem parâmetros, toda a parte de registro de contratos, ele dá uma flexibilidade muito grande de como vocês representam o que vocês negociam bilateralmente, tá? Então, está preparado
e para a entrada do PLD horário, não só a parte de processamento da contabilização, mas toda a divulgação de resultados já está pronta, tá? Já tem um ano que a gente já deixou isso pronto, justamente para testar, e quando essa transição ser realizada, ela ser realizada da maneira mais tranquila possível, ok? Então, junto com a penalidade de energia, é um outro indicador do que, se eu tenho a minha contratação adequada ou não, também pode refletir aqui, né? Também a gente chama de lastro de energia, né? Só que aqui é um cálculo diferente, né? Então aqui, o MCP, gente, ele é a ligação do mundo físico com o mundo comercial. Ele força, no curto prazo, que o mundo comercial esteja condizente com o mundo físico, né? Então é interessante isso porque a gente às vezes até brinca quando a gente vê energia de reserva, tem uma ligação forte com isso aqui. Para todo megawatt liquidado negativo, vai ter um megawatt liquidado positivamente, tá? Essa conta, se a gente subtrair esses dois valores, hora a hora, dá zero também, né? Por que que dá zero? Porque o despacho é centralizado, tudo isso acaba fechando, né? Assim como a medição no mundo comercial, se eu subtrair hora a hora o meu consumo medido, a minha geração, a conta é zero, e no balanço energético, se eu somar todas as posições positivas em energia, somar todas as posições negativas em energia e subtrair, toda hora essa conta dá zero, tá? Até quando você começa a imaginar a quantidade de usinas, quantidade de consumidores, como que essa conta fecha assim, é algo muito legal, né? Muito interessante a gente perceber, né? Mas funciona e o mercado roda direitinho, tá? Agora, na penalidade de energia é o que é cobrado, né, no médio prazo, olhando o quê? Como a gente viu, o histórico dos 12 meses anteriores, né? E aqui uma apuração mensal, né? Uma apuração mensal, ela também no fundo é um cálculo horário, mas o que conta é o cálculo global mensal, né? Ou seja, considerando todos os perfis que eu tenho, né? Se no caso de uma comercializadora tiver 20 perfis, vai contemplar todos os perfis, né? Se ele tiver um perfil que está com déficit, mas o outro que está com superávit de lastro de energia, um pode suprir o outro, tá? Diferentemente aqui do MCP e como a gente vai falar aqui também do desconto, né? MCP é por perfil de agente, né? Não tem, inclusive envolvendo o submercado, né? No MCP. Então, a contabilização acaba, eu uso o PLD do respectivo submercado para valorar aquela exposição, né? E aqui não, aqui é um cálculo global, operação mensal. O único detalhe é que se é um agente, por exemplo, consumidor livre, que tem lastros de tipos específicos, né? Tem energia convencional, tem energia especial, né, e não especial, tem algum cuidado a mais. Mas para um consumidor, por exemplo, especial, que normalmente só compra energia do tipo especial, né, não tem grande cuidado com isso não. Naturalmente, uma contratação dia a dia correndo tudo direitinho, ele nem sabe que existe a questão de penalidade, né? A gente nota lá na CC que a grande maioria dos consumidores sempre casa ou sobra um pouquinho de energia, né? Sempre tem lá uma certa gordurinha que acaba sendo deixado e acaba sendo liquidado e no fundo ajuda a pagar encargos, né? Muitas das vezes surge o pagamento de encargos, aquela energia que foi liquidada um pouco a mais, é, às vezes não tem nem que desembolsar, né? Já é liquidado ali, nem fazer um desembolso a mais para fazer o pagamento de encargos, tá? E é um processo que é rodado à parte do MCP e também tem uma liquidação financeira específica, né? Quando está envolvido. E como a gente viu, o desconto é um terceiro cálculo, né? Que é feito para os contratos que têm energia incentivada, né? Então a gente vai analisar toda a cadeia de comercialização, né? Por isso que é normal, às vezes, o desconto final que chegou no consumidor, às vezes ele chega não chega inteiro, né? Não chega lá 50%. É muito comum chega 49,5%, 49,75%, né? Por quê? Desde que sai do gerador, passa por uma, duas, três comercializadoras, até chegar naquele consumidor, algum detalhe ocorreu no meio e pode fazer o que a gente chama de poluir o desconto, né? Algo bastante comum, tá? E aí, é um outro cálculo feito, né? Mas também, assim como os demais, vai fazer uma comparação de recurso e de requisito.
E no caso do desconto, ele vai olhar só o quê? Recurso e requisito de contratação incentivada, né? Aquela que dá o direito ao desconto nas tarefas de uso do sistema, tá? E é o último relatório, as últimas informações divulgadas para aquele mês que foi contabilizado, né? A gente divulga isso no mês seguinte, mais 35 dias úteis, tá? Então a gente tem um prazo mais longo para isso. E aqui dá a visão que resume então tudo que a gente vê. E no fundo, gente, quando você, por exemplo, um consumidor especial compra um contrato incentivado, é como se ele estivesse comprando três produtos, né? Ele compra energia, que supre ele no curto prazo, ele compra lastro, que supre ele para aquele cálculo que olha o horizonte dos 12 meses anteriores, e ele compra um desconto que vai dar um direito de abater uma parte lá da tarifa, né, de uso do sistema. E isso hoje está tudo junto, né? No futuro a gente pode ver isso aqui num horizonte mais distante, até desaparecendo ou diminuindo bastante, né? A gente vai ter ao longo dos próximos anos discussões aí, alterações em relação a esses subsídios, né? Existe inclusive uma proposta de separar, né? Hoje a gente compra o produto, vem energia e vem lastro, tá? Pode ser que no futuro isso se separe, por quê? Porque aí o lastro é para garantir a construção, por exemplo, da empresa, e aqui a energia, a comercialização, por exemplo, pode ser feito só da energia, tá? Mas não tem nada certo, é uma possibilidade de reorganização do mercado. Por que isso? Até estão toda uma teoria envolvida nisso, né? Mas hoje, quando uma usina vende um produto, ela vende tudo junto, né? Não tem a segregação desses atributos. Mas uma forma, por exemplo, da gente diversificar e precificar diferentemente as fontes é a gente fazendo a separação desses atributos, né? Então, por exemplo, uma usina eólica, o lastro às vezes vale menos, né? Porque ela não é despachada. E uma termoelétrica, separando esse produto aqui, então, na prática, o gerador vai vender uma parte de lastro, e para as usinas despachadas isso vale mais, e além disso, vai fazer a venda da energia. Só vai quebrar o produto, né? Hoje é um pacotão que vai os três produtos juntos, né? Para um produto de energia incentivada, mas pode ser que no futuro a gente quebre isso em pacotes distintos, tá? É bem possível que isso ocorra daqui a alguns anos, ok? Então a gente fecha aí o conceito e foi por isso, né, que a gente O focou Yuri, mais. Oi? tem uma pergunta aqui da Fabrícia, que ela perguntou se Claro. para contratos de longo prazo, né, que vão de 5 a 20 anos, já Uhum. celebrados com descontos de energia incentivada, esses contratos eles serão honrados mesmo com o fim do subsídio? Muito possivelmente, tá? Não é costume do Ministério mexer com essas relações contratuais que estão vigentes, né? Já Então, existente. exatamente, o que deve acontecer é revisão de novos contratos em leilões, né? Então, os próximos leilões, possivelmente, esse subsídio não vai ser dado, ou ele vai começar a ser diminuído gradativamente, né? Então, por exemplo, usina eólica hoje tem um desconto de 50%. Pode ser que isso comece com uma redução. Então, ao próximo leilão, energia eólica não vai ter 50%, vai ter 25%, né? Mas aí para os contratos novos, tá? Eu acho muito difícil que vá mexer em alguma coisa existente, tá bom? Porque isso gera uma instabilidade jurídica, né? E isso não é um bom caminho. Eu acho, se eu fosse apostar, eu apostaria em dinheiro que não vai mexer, tá bom? Boa tarde, Yuri. Bruno, Boa desculpa aí o tarde. atraso, estava no outro evento. Eu ouvi Boa a tarde, Tânia. pergunta. E nós tivemos recentemente com o ministro de Minas e Energia na FIENG, e uma das questões que estão bem seladas é a questão de respeito aos contratos vigentes, a questão da segurança jurídica, e toda nova legislação que vier vai valer para os novos empreendimentos. Isso, Perfeito. inclusive, está na medida provisória 998, está no PLS 232, dará um tempo também para o mercado se adequar. As usinas outorgadas até 31 de dezembro desse ano também terão essa garantia por 20 anos, 25 anos, o tempo da outorga aí de concessão delas. Então, essa é Ok. uma questão aí que tá legal e realmente a segurança jurídica será mantida e não afetará os contratos vigentes, ok? Ok, Tânia. Muito bom. E você pegou isso na fonte, né? É bem legal.
Isso mesmo, o ministro esteve num evento, né, recente com a gente aqui na FIENG, motivo até de eu não ter participado aí o tempo todo aí com vocês, ok? Ok. Muito obrigado, Tânia. Eu que agradeço. Então, é isso, né? E isso vale, eu acho que para todas as alterações que vêm surgindo, né? Respeitar aí os contratos vigentes acaba sendo muito mais produtivo, né? E não, não deve ocorrer nada, não, tá? Então, a gente teve um foco muito grande no ponto que da apuração do mercado de curto prazo, né? Fizemos as simulações, disponibilizamos para vocês aquela planilha mais simples. O link, a gente encaminhou aí no chat o link para quem quiser fazer o download daquela planilha mais completa, né, que a gente viu. Ela é uma planilha um pouco maior, então até a gente não é uma boa ideia passar por e-mail, ela é bem grande, né? Acho que tanto o tamanho dela quanto quando você vai processar. Tem bastante informações e macros lá que são executadas, tá? Mas também são coisas que a gente preparou para o mercado, para vocês, e nessa planilha foi dado um foco muito grande no consumidor, justamente para vocês terem uma percepção, né? Ali são dados oficiais que estão no site da CCE, relativos ao PLD Sombra, né? Como que seria, né? Se já tivesse naquele mês a mês, se já tivéssemos o preço horário, como é que ia variar o resultado, né? E ela permite lá de você colocar os dados individuais, né? Ali estão dados gerais de mercado, mas eu quero colocar a minha curva, não quero aquela curva típica, por exemplo, lá de serviços ou da indústria de telecomunicações, né? Eu quero colocar a minha curva. Só colocar, ela permite, você insere os dados lá, né? Ela permite você colar e você simular na prática, realmente, com os seus dados, como seriam os resultados financeiros caso a gente tivesse já o PLD horário vigente, né? Então, por isso que a gente frisou bastante nesse ponto aqui. Ok? Vamos falar um pouquinho agora o último assunto, que é a contratação de energia de reserva, né? A energia de reserva, ela, assim como outros programas e contratações visando ampliar a diversidade da nossa matriz energética, ela também foi um mecanismo para fazer essa diferenciação, né? Ela permitiu, principalmente usinas eólicas e a biomassa, que houvesse uma expansão na nossa matriz, né? Numa época que elas não eram ainda tão competitivas, e ela é um modelo contratual bem específico, né? Ela tem, inclusive, não tem tido mais esse tipo de leilão, possivelmente existe uma linha de raciocínio dentro do Ministério de que não tenha mais esse tipo de energia de leilão de empreendimento, né? Daqui a pouco a gente discute esse ponto, mas pode ser que ainda façam uso, por exemplo, para expandir alguns tipos de fonte ou de tipo específico de geração que ainda não sejam tão competitivos, né? Por exemplo, em algum momento, a gente vai precisar de usinas termoelétricas de partida rápida, né? Hoje a gente não tem isso no nosso país. São usinas específicas, normalmente a gás, e ela pode inclusive usar combustíveis flexíveis, né? Mais de um tipo de combustível, e elas são especializadas em quê? Fazer a geração num tempo muito curto, né? Até para ilustrar esse ponto, tem usina, por exemplo, uma usina muito grande, a Porto Pecém, né? Fantástica, baixo custo de combustível, né? O combustível vem de navio, inclusive, para essa usina lá no Nordeste. Ela é uma usina, são 3 turbinas enormes, né? Basicamente são turbinas de avião que são projetadas para a geração de energia elétrica, são grandes equipamentos, né? A saída da turbina, que gera o calor, é reaproveitado e aquece uma caldeira e gera um ciclo combinado, né? Só que para ligar uma turbina já leva horas, para ligar o ciclo combinado leva um dia praticamente, né? E quando você aciona uma usina dessa, demora uma semana, no mínimo, para você depois desligar esse empreendimento. Só que o sistema, cada vez mais que entrar intermitentes, a gente vai precisar desse tipo de usina, que seria uma geração base, mas vamos precisar também de usinas de partida rápida. Eu preciso agora 5 minutos, né?
E esse tipo de usina que é feita especificamente para essa função, ela consegue gerar em 5 minutos plena carga, né? Tem uma forma específica de dar o start na usina e ela entrega energia muito rápido, tá? Mas a gente não tem esse tipo de equipamento hoje no Brasil ainda, é muito utilizado na Europa, Estados Unidos, né? Então pode ser que, por exemplo, para esse tipo de empreendimento a gente vá usar energia de reserva ou algum outro tipo de leilão específico para nós termos esse tipo de recurso no sistema, tá? Mas não temos tido mais leilão, já tem alguns anos já que a gente não tem tido mais leilão de energia de reserva. E é um modelo contratual muito interessante porque tem um leilão igual a qualquer tipo de leilão, né? Só que é um leilão específico, onde o gerador que ganha nesse certame, né? O critério do menor preço, ele vai assinar um contrato de energia, de fornecimento de energia, né? Que é chamado de contrato de energia de reserva, cuja contraparte compradora é a Câmara de Comercialização. Para os outros contratos do ambiente regulado, quem está nessa parte aqui é a distribuidora de energia, né? Então, a distribuidora de energia está comprando o contrato justamente para quê? Para atendimento do mercado delas, né? Como a gente viu lá no MCP, então a distribuidora vai ter um caminhão de consumo. Ela tem que colocar contrato, né? Se ela não colocar contrato, e o meio principal através dos leilões, o que vai acontecer? Ela vai subir o MCP e vai ser penalizada, né? Igual qualquer outra agente. Só que para esse modelo contratual aqui, o gerador assina um contrato com a Câmara, né? Pô, peraí, a CC a CC nem está no Mercado Livre. A gente é atendido pela Enel. Como assim, né? Como que a CC paga, assina esse contrato de todos esses geradores que participam aqui? O que que acontece, né? Bom, então, a gente já percebe essa muito grande, né? Essa energia aqui, ela é gerada, entregue para o sistema, ela é liquidada na mesma liquidação do MCP, só que ela não serve de lastro para nenhum consumidor, né? Na verdade, é o quê? A energia de reserva é uma reserva operativa para ampliar a segurança do fornecimento de energia para o sistema como um todo. Ela não está. Quando o balanço energético roda, né, não tem nenhum consumidor, não aparece lá essa geração para algum consumidor específico, seja distribuidora, seja consumidor livre, especial, né, não aparece lá. Ela simplesmente é o quê? Toda a geração aqui é liquidada e aquilo que a gente falou um pouquinho antes, né? O mercado de curto prazo, sempre eu tenho alguma gente que em alguma hora está com déficit, e aqui é justamente uma porta de entrada de energia para quem tinha déficit. Então, em algum ponto do sistema, algum consumidor ficou com déficit e parte dessa energia que é suprida vem a partir da energia de reserva, né? Então, ele injeta energia no sistema, essa energia acaba sendo liquidada no MCP, mas não para um agente específico. É liquidada para o grupo da energia de reserva, né? E o recurso disso vem para compor as receitas para a Coner. Então, a principal receita para a Coner, que é a conta financeira que a gente faz a gestão para pagar todos os contratos desses geradores aqui, a principal fonte de receita é o quê? Injetou energia no sistema, ela é liquidada, né? Basicamente ela pega o mix, né, de PLD que é composto por todos os supermercados, liquida isso aqui, e aí eu tenho a principal receita para pagar esses custos. Que custos? O gerador assinou um contrato, né? Então ele tem lá o direito a receber uma receita fixa. Então, esses custos aqui são principalmente o quê? O pagamento do contrato desses geradores, né? Então, gente, os geradores que tiveram a oportunidade e venceram aqui esse certame, é o melhor dos mundos para eles, né? Por quê? É um contrato, quando ele chega no banco, por exemplo, né, ele fala, tem um contrato, preciso de financiamento. Quem é a contraparte que pagadora? O mercado, a CC, a Câmara de Comercialização, né? Então, se algum dia chegar a não ter recurso aqui, é porque o mercado parou, né? Já parou antes. Então, aqui, esse gerador, quando ele assina esse contrato, gente, ele só tem que entregar energia. Se ele não entregar energia, a gente vai calcular um ressarcimento, né? Então, ele devolve a receita se ele não entregou tudo que ele tinha que entregar.
O gerador que está aqui, se ele tiver 100% comprometido com esse contrato, gente, ele não precisa nem saber o que é PLD. Isso é muito interessante, né? A gente conversa com geradores que trabalham, que têm usina com esse contrato aqui, tem alguns que só participaram desse leilão, né? Ele nem sabe o que é o mercado, não sabe o que é mercado livre, não sabe o que é PLD. Para ele pouco importa, porque ele recebe o pagamento do contrato, a única coisa que ele tem que fazer é entregar energia, né? Então, a gente brinca que é um mundinho à parte, né? O gerador aqui. Ele só entrega energia, não tem que se preocupar com comercialização nenhuma. E aí, funciona dessa forma. Para compor o conjunto de receitas, a gente tem, então, principal função, energia liquidada no MCP. Eles geram aqui um montante significativo, né, principalmente de usina eólica. Interessante, porque ele injeta bastante energia no segundo semestre, compondo aí uma complementaridade muito interessante com o nosso sistema, porque no segundo semestre normalmente a gente tem um déficit de energia, uma diminuição da energia hidráulica, né? Déficit não, uma diminuição, uma situação hidrológica dos reservatórios um pouco inferior, e entra bem, né, as usinas eólicas entram bem gerando nesse período, né? Além dos ressarcimentos, multas, né? Se não cumprir algum prazo aqui de entrada, aí tem multa. Para as usinas eólicas, eles têm a obrigação de manter os equipamentos anemométricos e encaminhar as informações para o ONS, né? Justamente para que a gente tenha como simular qual vai ser o vento do dia seguinte, né? Se não manter o equipamento disponível, as informações entregues na câmara, paga uma multa anemométrica, né? Então, e às vezes é pesada, né? Tem alguns geradores já tiveram pagamentos até, eu achei, bem altos aqui em relação a isso. E algum tipo de encargo, né? Se ficou algum tipo de atraso aqui sobre essas multas, a gente pode receber ainda algum encargo moratório aqui, correção monetária, né? Basicamente. Mas a maior parte da receita é o que liquida no MCP, né? E aí, mês a mês, a gente tem que pagar essa receita, né? E como que é, então, o fluxo mensal, né? A gente vai verificar. Bom, vamos supor que o custo aqui desse contrato médio seja R$ 200, né? Se a gente somar todos os pagamentos que a gente tem aqui, dividir por toda a energia que é a garantia física deles, né? Espera-se que seja entregue. E a gente fazer essa conta, a gente chega, por exemplo, num custo aqui médio de R$ 200 por cada megawatt-hora, custo de geração, né, de a gente ter esses contratos aqui. E aí, como aqui a principal fonte é o MCP, o que vai acontecer? Nos períodos onde o PLD está baixo, o que vai acontecer? Vamos supor que o PLD está na média aí de R$ 100 megawatt-hora. A gente vai arrecadar, então, R$ 100 por megawatt-hora e temos que pagar R$ 200 por megawatt-hora. Vai faltar dinheiro, né? Não fecha a conta. Tem que sair da conta aqui. 200. Mas só entrou 100. Qual é a diferença? A diferença é justamente o encargo de energia de reserva, né? E de quem que a gente cobra disso? Dos consumidores, né? Essa é uma energia que visa garantir o suprimento de energia para quem? Para quem consome energia. E aí, então, quando a gente tem um PLD baixo por muito tempo, a gente passa a ter que cobrar esse encargo dos consumidores, né? E só que, normalmente, no segundo semestre, a média do PLD, ela supera aqui o custo, né? Agora, por exemplo, se a gente for tirar uma média agora, está superando bastante, né? E está em torno disso aí, não foge muito não, R$ 200 a megawatt-hora, tá? Acho que é até um pouco mais baixo. E aí, se a gente tem o PLD médio R$ 300, né? Então a energia foi liquidada a R$ 300, tem que pagar 200, a gente tem um saldo aqui que vai sendo formado. Esse saldo tem toda uma lógica para ser montada esse saldo, né? Mas basicamente a gente mantém aqui um saldo mínimo que seja suficiente para pagar 50% da receita mensal de todos esses geradores, né? Até porque assim, a CCE não põe recursos, né? Se algum mês a gente não tiver esse saldo, e tiver alguma inadimplência muito alta aqui, a gente tem que compor aí poderia faltar recursos, né, para pagar esses geradores, né? Então esse saldo é mantido. Na verdade, a CC tem uma autonomia para manter isso aqui. O saldo normalmente é maior do que isso, né, para 1 ou mais meses. E quando acumula muito, determinado nível desse saldo aqui, o que a gente realiza? A gente faz a restituição, né?
como funciona esse processo? Normalmente, apesar da CC ter essa autonomia, a gente manda uma carta, troca um ofício com o ANEEL, e aí isso é encaminhado e liberado para o mercado, né? Inclusive, esse saldo, às vezes, ele fica até fica um saldo grande, né? E ele, agora com esse problema da conta Covid, foi até feita a liberação para o mercado, né? Aí chegou praticamente aí o saldo mínimo que é necessário de ser mantido, tá? Mas boa parte do tempo, o que ocorre, né? Se o PLD médio está muito alto, maior parte do tempo, não, além de não pedir o encargo, né? Ainda vem aquela restituição, né? Esse dinheiro que sai daqui da Coner, como que ele chega no bolso das distribuidoras, dos consumidores, né? Tem uma linha lá no sumário 001 que é justamente essa restituição, tá? Então, para restituir o dinheiro, é lançado lá na contabilização do mercado de curto prazo, né? Agora, quando a gente precisa cobrar o encargo, e nesse mês foi necessário, né? Aí é feito numa liquidação financeira específica, tá? E da mesma forma, gente, da mesma forma como os demais liquidações da CCE, foi colocado o valor na liquidação, foi solicitado o pagamento, tem que ser feito, né? Se não fizer o pagamento, isso constitui um descumprimento de obrigação, passível aí de ser iniciado um processo de desligamento, tá? Então, de forma simples, né? Se quem quiser estudar, a gente fosse falar a fundo aqui, dá para abrir aqui vários aspectos, né? Como é que funciona esse contrato, a gestão da Conera aqui a gente traz uma visão simplificada para vocês, né? Tem vários detalhes, mas importante nesse curso é a gente pegar esses conceitos básicos, né? Tanto que a gente viu do MCP, de penalidade, do desconto e aqui da Coner. Então, a Coner é o quê? É uma energia que é injetada para ampliar a segurança de fornecimento do sistema, ok? Como que funciona em linhas gerais? Se o PLD médio está alto, dá para pagar toda a conta, ainda devolve o dinheiro. Se o PLD médio está baixo, a gente vai precisar de complementar, né, esse pagamento aqui, a gente solicita o pagamento do encargo, tá? Tem aqui esses custos de gestão, a CC tem lá um item que é aprovado, a gente lança um custo financeiro administrativo, que é o custo que a CC de administrar essas contas, né? E essas liquidações. E até eu brinco com isso, eu gosto de brincar bastante com esses custos aqui. O custo é baixo. Normalmente a gente olha lá, dá 50 mil, 70 mil reais por mês, né? Não paga nem o salário do Bruno. Então, esse é um valor assim irrisório Vai em relação a rever. isso aqui, né? Vai rever esse custo Salário aí, do hein? Bruno, tá todo mundo desejando ele, viu? Pois Então, é. Se o pessoal soubesse realmente, né? exatamente, né, Bruno? Então é isso, gente. É uma contratação que foi feita por quê? Então é bom a gente entender. A gente entendeu a forma de operação dela, né? É bem simples a gente está analisando isso. Então, pegando aqui, então o que é o encargo de energia reserva? É o complemento dos custos relativo a esses contratos quando o que a gente recebe, né, do MCP, que basicamente quando o PLD está baixo, não remunera o custo médio daqui desses empreendimentos, né? Então a gente solicita o encargo de energia de reserva, tá? Então quando eu tenho receita mais baixa do que o custo, tem que pedir o encargo. Nos meses onde eu tenho receita mais alta do que os custos, pode compor saldo, ou quando o saldo chega a um certo limite, a gente faz a restituição, né? Ou às vezes, é até interessante esse saldo, às vezes ele é um pouco ampliado, porque dá uma certa liberdade para algumas medidas emergenciais, né? E tudo isso mediante despacho específico da ANEEL, né? E foi o que aconteceu agora na conta, nessa época agora em relação a tudo que aconteceu, né? Relativo à Covid, porque acaba sendo uma ajuda para o mercado como um todo, inclusive os consumidores, para contribuir com o fluxo financeiro, né, durante esses meses aí que a gente teve, né, com essa pandemia. Tá bom? E E de fato, né, Yuri, foram liberados recursos agora, né, neste ano, sim, nessa acho que conta. Se não me engano, foram 2,5 bilhões de reais, se não me engano. exatamente. Teve É, uma tranche de 2 bilhões, depois teve uma de meio bilhão, isso mesmo.
Isso aí. E aí, como agora não tem saldo, né? E teve meses para trás o PLD estava mais baixo, a gente caiu nessa situação aqui, né? Não arrecadou o suficiente, não tinha um saldo, aí teve que solicitar o encargo. Então, o encargo que está sendo cobrado agora é referente a operações que ocorreram para trás, né? E eu esqueci de falar o conceito relacionado. Por que surgiu energia de reserva, né? Porque o cálculo de garantia física das usinas, né? Garantia física é o quê? Quando um empreendedor, por exemplo, vai participar do leilão, a EPE ou o Ministério faz um cálculo do que é esperado no médio prazo que aquele empreendimento vai entregar de geração, né? Então, se uma usina ela pode ter uma potência, por exemplo, de 200 megawatts, tá? Mas a garantia física dela, por exemplo, vai ser de 80 megawatts. Por quê? Ela não vai conseguir, principalmente hidráulica, né? Não vai conseguir entregar os 200 megawatts o tempo todo. Ela, na média, vai entregar 80. Tem meses que vai entregar um pouco menos, né? Vai entregar 40, quando tiver muita restrição hidrológica. Quando tiver com muita água, ela pode entregar os 200, né? Mas a garantia física é o quê? Justamente o que se espera na média de que essas usinas irão fornecer para o sistema, que inclusive vai balizar o que ela pode comercializar, né? Lá no cálculo de penalidade para o gerador não entra a geração, entra a garantia física, é o que ele pode comercializar, tá? E aí, esse cálculo de garantia física, para muitas usinas, ele é refeito mensalmente, praticamente, tá? Principalmente as usinas menor porte, mais novas. Só que para as usinas mais antigas, as hidráulicas antigas, esse cálculo de garantia física praticamente não é refeito mais. Por quê? Porque a lei do início das concessões coloca que para esses empreendimentos hidráulicos, a garantia física ela só pode ser revisada para baixo no máximo em 10% durante todo o período de concessão. E a gente está tendo uma situação, inclusive, existia essa suspeita lá atrás, né? E agora está acontecendo que, na verdade, eles não estão entregando tudo, né? As usinas hidráulicas, o bloco como um todo, está entregando 80%, 85% ao ano, não está chegando a 90%. E aí, como não pode ser revista essa garantia física, já foi pensado lá atrás nessa possibilidade e justamente a energia de reserva entrou para isso, né? Pode ter uma situação onde essas usinas, o bloco, principalmente o bloco hidráulico, que é o mais importante, não entrega essa energia, então a gente vai viabilizar leilões de empreendimentos que só ampliem a garantia física do sistema, mas não vão estar atrelados à venda para consumidores ou nem distribuidoras, né? Ou seja, eu não está atrelado a uma comercialização, né? Porque a contraparte compradora é a Câmara, está atrelado a simplesmente injetar mais garantia física no sistema. Então, a função da energia de reserva foi isso. Como tinha esse risco em relação à revisão de garantia física, esses empreendimentos foram criados para dar mais segurança, que no fundo é o quê? Maior segurança, foi mais um mecanismo para prover, ampliar a segurança de fornecimento de energia, tá? Além de outros mecanismos, né? A gente não vê aqui, mas é muito interessante a gente, por exemplo, o contrato por disponibilidade, né? É um modelo de contratação muito específico, mas ele foi muito importante para garantir a segurança de suprimento do nosso sistema, né? Principalmente em 2014, né? A gente só não decretou racionamento de novo em 2014 por causa do contrato por disponibilidade que viabilizou a construção de várias usinas termoelétricas, né? E o contrato de disponibilidade também tem as características específicas dele, né? Também é simples, não é nada complexo, mas de forma resumida, o que é o contrato por disponibilidade? Eu vou pagar empreendimentos que no mundo ideal não vão gerar, mas vão, no momento que eu precisar, aí eles vão estar lá para suprir, né, a geração. E ele está sendo muito importante, né? Quando a gente tem momentos de estresse hidráulico, quem mantém nosso sistema operando, o sistema desse tamanho, né, justamente são as usinas termoelétricas que foram viabilizadas a partir da contratação por disponibilidade, né? Então, e assim, o ambiente regulado tem vários, né? Quem estuda aí a parte do ambiente regulado, dá para a gente fazer um curso de um mês aqui, a gente vai falar durante um mês inteiro, tá? Para falar para vocês todos os detalhes em relação a isso, né? Mas no ambiente livre a gente viu que é muito mais simples, né? No ACL, basicamente eu tenho que me preocupar com o quê? Apuração do mercado de curto prazo, penalidade, e para quem está comprando energia com desconto,
aquele nível de desconto, né? Então, eu vou ter que voltar aqui. Quem atua no ambiente livre, esses 3 pontos que são cuidados, tá? E fazendo o trabalho direitinho, né, a maioria dos consumidores vai se atentar agora a isso aqui, né? Então, a partir do ano que vem, e a gente procurou dar essa conceituação base para vocês, né? Acredito que todos vocês têm condição plena de fazer análise em relação a isso aqui, né? Então, com a entrada do período horário, onde eu tenho mais atenção, eu vou ter uma atenção um pouquinho maior em relação ao mercado de curto prazo, tá? Então é isso, a energia de reserva por isso que às vezes aparece essa conta, esse encargo, tá? Mas é extremamente importante porque ele também ajuda a termos garantia de suprimento, né? E um país do tamanho do nosso, a gente teve alguns apagões, né? E é muito raro isso, normalmente são ligados a alguns eventos até atmosféricos, né? É, tirando isso, o suprimento é garantido de uma maneira global, né, em todo o sistema, né? E boa parte dessa garantia vem através da energia de reserva, né? Ela tem Ô, sido Yuri, bastante relevante. Sim? até uma curiosidade bem legal da reserva é que assim, as usinas que geram nesse sistema, né, vamos dizer assim, dentro da energia de reserva, elas geram o tempo todo, né, na maioria das vezes, né. Elas Exatamente. não dependem de despacho, então a gente acaba falando que a energia de reserva é uma energia titular, na verdade, né. Boa. As outras usinas para reserva, na verdade, né. Reserva mesmo é quem tem contrato por disponibilidade, né, Bruno? Exatamente. Boa colocação. Existe muita crítica em relação a isso, né? Que o nome está errado, né? Devia ser energia titular, né? Ou algum outro nome, né? É verdade. Talvez o nome não foi muito feliz, né? É que é a reserva do Disso. sistema, na verdade, né? A gente acaba criando indiretamente uma reserva para o sistema, né? Sim, sim. É, Deveria até por ser. conta disso, né, gente, que está a questão do lastro, né, essa separação de lastro no dia, para poder estar aí na MT, na PLS 232, é um Exatamente. ponto relevante, para poder acabar com essas discussões aí e realmente cada um com seu atributo ser valorado devidamente, né? Isso, Mas exatamente. foi necessário, né, a gente reconhece que foi necessário para garantir o cumprimento, é verdade. Mas está Perfeitamente. acabando, como vocês explicaram. Uhum, exatamente. Aí, assim, é, é, tem várias discussões até por que não tem tido mais esse tipo de leilão, né? Porque os geradores hidráulicos, eles têm uma crítica de que essa energia, como não é despachada e sempre está gerando, está deslocando o bloco hidráulico, né? Realmente ele faz, né? Mas é um percentual, não é tão relevante, né? Como os estudos que foram realizados mostram, né? E ele tem o lado positivo de ampliar, de ver se a energia de garantia, né? Energia de garantia física, ele tem um papel relevante, né? E mas por isso que esse leilão, a gente não vê mais leilão, né, desse tipo aqui, porque dada a situação, principalmente ligada às usinas hidráulicas, né, não ia ser assim, politicamente, inclusive, ia não ser muito interessante, né? E o sistema já tem uma calibração boa, né? Hoje nós não temos assim grandes riscos, né? A quantidade que tem hoje está atendendo, então por isso que esse motivo também não houveram mais leilões sendo executados para esse tipo de contrato, tá? E com a pandemia também, aí teve uma sobreoferta, né? Então, realmente, leilões adiados, e aí dá tempo de aprovar novas legislações, e acaba também a guerra aí do GSF, a judicialização, enfim, tudo Exatamente. convergindo para melhorar. E isso, bem colocado. Se tivesse mais leilões desse aqui, poderia até agravar a questão do GSF, né? Então aí não seria adequado, né? Inclusive, assim, os outros tipos de contrato, o disponibilidade, né? Eles também ainda estavam correndo e justamente por esse ponto que a Tânia colocou, houveram leilões que estavam programados e foram cancelados, né? Foram frustrados justamente por isso, né? Assim, impactos aí na economia, a gente acabou não tendo o crescimento e crescimento de consumo que até era projetado, né? E aí vamos ver ano que vem, né? Talvez ainda não tenha necessidade assim
de viabilizar novos leilões, né? Vamos aguardar aí cena dos próximos capítulos, né? Até ontem eu estava conversando com o Bruno, se não foi com o Bruno, foi alguém da CCE, assim, quando será que a gente vai voltar ao normal, né? A gente lá na CCE, a gente já fechou que esse ano não volta, né? Trabalhar localmente, e vamos ver, né? Não sei, essa questão que está ocorrendo aí, discussão em relação a vacinas, né? Quando que a gente vai voltar a ter uma situação um pouco mais próxima do que a gente tinha antes, normal, né? Realmente Segundo isso a impacta bastante. EPE, as projeções, né, foram prorrogadas aí do que estava previsto aí de carga e tudo mais, lá para 2024, 2025, né? Havia até uma Exatamente. hipótese aí de leilão de potência, né, antes disso, mas aí tudo foi postergado porque essa situação aí da configuração da crise aí da pandemia mudou o perfil de carga e houve um retrocesso na projeção aí em relação às necessidades de suprimento, né? Perfeito. Muito bom, Tânia. Então é isso, gente. Em relação ao conteúdo que a gente viu de reserva de hoje, alguém tem alguma dúvida? Apareceu alguma pergunta para a gente? Ô Yuri, não tem nenhuma pergunta por enquanto, mas eu gostaria de ressaltar só um último ponto aqui com relação à reserva, né? Até com uma pergunta que foi feita ontem, se eu não me engano foi a Fabrícia que até que fez, sobre quando que o consumidor é avisado, né, da cobrança do encargo e tal. Boa. Aí nós temos dois pontos, né? O primeiro esse encargo, pessoal, geralmente é feita uma liquidação de energia de reserva, né? Quando acontece a cobrança do encargo, é feita através de uma liquidação. E essa liquidação, ela acontece em datas próximas à liquidação do MCP. Então é muito importante, e inclusive utiliza a mesma conta utilizada no MCP, né, para liquidar a reserva. Então é muito importante que na data da liquidação de reserva, os recursos que estão na conta corrente do agente sejam suficientes tanto para o pagamento do MCP quanto para o pagamento do encargo. Porque o que acontece às vezes? Às vezes a gente tem um recurso na conta corrente para pagar o MCP, sei lá, vamos supor que o pagamento do encargo seja R$3.000 e o MCP 10 mil. Só que algumas vezes acontece da liquidação do MCP acontecer antes, então a de reserva acontecer antes. Então o agente já deixou os R$10.000 do MCP na conta. E ele pensou, bom, tem R$10.000 aqui, quando cair o encargo de reserva, que é os 3 mil, vai debitar desses 10. E quando acontecer a liquidação do MCP, eu vou lá e retorno esses 3 mil de diferença para a conta corrente para poder cobrir o MCP. Só que o que acontece? A CCE, a partir do momento depois que começa a contabilização, os agentes aportam as garantias, esse valor já é travado na conta, já fica vinculado. Então, a gente não consegue utilizar o valor que estava provisionado para o MCP para pagamento de outras obrigações financeiras do agente. E aí, mesmo ele tendo dinheiro na conta, tendo saldo disponível na conta corrente, quando vai cair o encargo, esse encargo não pode ser debitado daquele saldo que estava bloqueado, estava vinculado, vamos dizer assim, né? E aí o agente acaba ficando inadimplente por um encargo de reserva ou alguma outra obrigação financeira. Então, é um ponto bem importante no fluxo de pagamento aí das empresas, né? Quando acontecer o pagamento do encargo de reserva, eles se provisionarem, porque existem datas, né? Os calendários aí das liquidações, e quando acontece a liquidação, precisa ter o valor disponível para todas as obrigações financeiras ali, senão ele pode ficar inadimplente mesmo tendo saldo em conta. Então é só um detalhe importante. A gente até tem um curso de obrigações financeiras lá no portal de aprendizado que mostra um pouco desse fluxo aí. Então é um detalhe bem importante que a gente deve ter, tá bom? E o outro ponto é a data de pagamento do encargo, né? Existe um calendário de liquidações disponível no site da CCE já, com todas as liquidações que porventura vão acontecer durante o ano. Mas quando acontece a cobrança do encargo, porque não é todo mês que esse encargo é cobrado, né? A CCE lança um comunicado para os agentes, existe uma comunicação toda feita pela CCE avisando que o encargo vai ser cobrado. Excelente, Então, Bruno. esses dois Isso é pontos muito principais, né? importante. Isso às vezes é um detalhe que impacta bastante, às vezes, né? A operação e começa lá o processo, né? Às vezes até desligamento por desobrigação, né? Descumprimento de obrigação, né? Muito bom, Bruno. Depois, daqui a pouco a gente vai navegar no portal para mostrar algumas coisas. Vamos abrir o calendário de operações para, né, para ter uma visão aí de como a gente disponibiliza isso para o mercado, tá? Até para vocês terem uma visão de a quantidade de processos envolvidos, né, que a gente executa mensalmente. Muito bom, Brunão. Isso aí. E então, como a gente citou, a gente tem uma liquidação específica, né? Usa lá a mesma conta e a gente divulga esse calendário e
além da divulgação do calendário, a gente, como o Bruno colocou, a gente envia um comunicado específico quando há a cobrança desse encargo, né? Então, o rateio dele é muito simples. A gente mostra um exemplo aqui, né, um cenário fictício, uma indústria ela tem um consumo de 15 mil megawatts-hora no mês. Esse consumo dividido por todo o mercado gera um fator para ele, né? Lá, 0,22, tal, que é o quê? O fator para apuração do encargo. Então, esse fator aplicado a todo montante de encargo vai gerar um valor que ele terá a pagar, né? Quando ocorre, né? E nesse mês agora tem a cobrança do encargo, né? Quando esporadicamente é necessário fazer a cobrança. Nós tivemos aí anos que praticamente não teve a cobrança desse encargo, né? Por quê? Quando o PLD está alto, é suficiente para pagar e ainda formar saldo, e ainda dependendo como foi caminhando o carregamento do saldo, né, ainda faz a restituição, tá? Agora, quando o saldo está esvaziado, como ocorreu agora, e isso, além disso, a gente tem um PLD mais baixo, aí é necessário fazer uma complementação do pagamento, tá bom? Fechamos aí essa parte conceitual, então vimos todo o conteúdo que a gente tinha para passar para vocês, né, ligado principalmente à apuração do mercado de curto prazo e aos impactos que podem ocorrer, né, em relação ao PLD horário. E antes da gente entrar aqui, vamos dar uma navegada no site da CC para mostrar algumas coisas para vocês interessantes, para depois a gente fechar e a gente falar um pouquinho sobre uma comparação, né? Até na pesquisa que a gente fez, tem gente que ainda está no cativo, né, que está aí com a gente e está, às vezes, analisando de ir para o livre. Então, a gente vai fechar essa comparação até para ter um pouco mais de embasamento, né, em relação a todos os pontos envolvidos. Deixa eu parar aqui um pouco a nossa apresentação e abrir aqui o portal da CCE, né, como a gente tinha combinado ontem. A gente tem algumas coisas para mostrar para vocês. Deixa eu fazer o compartilhamento. Gente, quem ficou com alguma dúvida, pode estar encaminhando para a gente, tá? Cadê aqui isso? Dando compartilhamento, deixa eu ampliar um pouco a tela, ficar mais próxima, né? Então, no portal da CCE, a gente tinha comentado com vocês aqui em O que fazemos. Aqui tem uma série de informações que são muito interessantes para quem quer fazer uma pesquisa, quem quer fazer algum estudo, né? Aqui, informações ao mercado, né? O que fazemos, informações ao mercado, tem toda aquela série de dados que são disponibilizados, né, para o mercado como um todo, tanto em forma de planilha, dados gerais, dados individuais, como, por exemplo, em forma de a gente pode escolher o ano, inclusive, né? A gente mantém lá o histórico desde 2009, né? E eu posso, inclusive, escolher um boletim já sintético, né? Então, vamos abrir aqui, por exemplo, o boletim que é o InfoPLD. É bastante consultado no mercado como um todo. Acho que a gente até falou anteriormente sobre ele, né? Mas vamos abrir novamente. Downloads, fazer o download dele. InfoPLD de outubro. Poxa, eu quero saber como é que está aí a tendência do PLD, né? Além de ter o evento que a gente transmite, aqui a gente traz qual é, né, o preço médio, né? Qual é a tendência, a projeção do PLD, ó. Aqui traz a média projetada para o ano 2020, né? Antes era 97, vem subindo, né? Porque o PLD vem subindo. Então a gente tinha uma expectativa antes de média de preço de 97, né? Para o ano todo, já está em 126, né? Acredito que a gente vai fechar um ano aí com um pouquinho mais, né? Dada a situação dos reservatórios. E aí, acompanhando, seja o evento, seja esse boletim, dá para pegar essas tendências, né? O que está ocorrendo, né? Que média que está os preços? Em outubro, ó, o preço médio de setembro, a primeira semana de outubro era 172, né? E
já era alta comparado com a média de setembro, que em torno de R$ 100, né? Só o Nordeste que continuava mais baixo, né? E hoje a gente vê que já subiu aí para 300 e pouco, né? Então, assim, essa questão do preço é bem dinâmica mesmo, e é uma dinâmica que vai ampliar, ser ampliada a partir do ano que vem, né? Como a gente já conversou, com o preço sendo diário, né? Além disso, aqui no portal, a gente tem, deixa eu me autenticar aqui, a gente tem aqui uma série de notícias, né? Então, tem uma coisa interessante aqui, ó, a gente tem os comunicados. Então, comunicado é o quê? Algo muito específico, onde a gente está informando ao mercado, por exemplo, o que o Bruno comentou, né? A gente informa aqui, por exemplo, sobre a liquidação de energia de reserva. Deve ter um comunicado, inclusive, recente aqui. Vou ver aqui. Divulgação. Aqui, ó. Já, ó, divulgação dos relatórios referente à pós-liquidação de energia de reserva, né, de setembro. Então, quando vai ter, por exemplo, a cobrança do encargo, a gente divulga aqui, quando aquele prazo lá que a gente viu, né, MS mais 35DU, ó, de agosto foi agora, né, foi dia 21, ó. Então, devido àquele prazo de mês seguinte mais 35 dias úteis, a gente conversou um pouquinho sobre isso ontem, tá lá, ó, divulgação dos relatórios de desconto da TUSD e TUST, né, agosto 20. Tá lá os relatórios, né? Alguns são para os consumidores, alguns, o DC3, por exemplo, o DC303 é para a distribuidora, né? Que é ela que aplica realmente o desconto efetivo ali. E por aí vai, né? Informação de saldo. Quem quiser saber mais a fundo disso, tem uma questão relativa a saldo de desconto, né? Tem toda uma lógica em relação a essa questão da aplicação, né? Daria para a gente falar aí tranquilamente. Na verdade, se a gente fosse ver desconto no detalhe, a gente daria para falar uma semana nesse prazo de 15 horas que a gente passou aí dando essa visão do mercado para vocês, tá? Só do assunto desconto, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu me autenticar para a gente ver se a gente abre lá a questão da Cevar, né? Deixa eu ver se ela está aberta para o público aqui. Peraí. Deixa eu voltar. Início. Não está aberta. Eu tenho que me autenticar, né? E aí eu passo a ter acesso a algumas informações mais especializadas, tá? Então, essas informações gerais para o mercado estão disponíveis mesmo se eu tenho um cadastro na CCE, né? Um login. Mas algumas são mais restritas para quem, por exemplo, para os agentes, né? Ou quem tem um cadastro lá. Bruno, mesmo que eu não seja agente, eu posso efetuar um cadastro lá no portal, não é isso, da CCE? Pode sim, Yuri. Mesmo quem não é agente, pode solicitar lá um cadastro ao site e vai ter acesso a alguns conteúdos, né? Que são exclusivos para quem é logado, para quem tem esse cadastro, certo? Perfeito. É só começar aqui, né? Ainda não tem acesso e criar uma conta, né? E seguir alguns Isso aí, passos. para ter acesso a alguns dados mais específicos, aí precisa ser ligado a algum agente e esse agente te inclui com esse perfil, na verdade, né? Aí te dá um acesso um pouco mais completo. Mas para algumas informações assim mais básicas, com certeza dá para acessar só fazendo o cadastro. Perfeito. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar via SMS. Então, isso que eu estou fazendo aqui, para quem já tem um cadastro, é agente, não tem nenhuma novidade, né? Quem ainda não acessou ou não tem o costume de acessar o portal, é interessante a gente ver alguns pontos que são disponibilizados aqui no conteúdo exclusivo, né? Então, quando eu me autentico, eu entro aqui numa parte que já mudou aqui, tá vendo? Aqui já mudaram e a gente não tinha esse simulador aqui. Então, aqui é uma calculadora de risco Cevar, né? Essa calculadora é feita, cuidada, municiada pela área de monitoramento da CCE,
né? E aqui eu tenho condições, por exemplo, de escolher um agente aqui e, a partir dessa escolha, ele fazer um cálculo do risco que está embutido em toda a comercialização, por exemplo, o risco do MCP daquele agente, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Fazer uma simulação. Ok, termo de uso. Ok. Ele, inclusive, dá lá informações para o supermercado, consumo, né? Se for um consumidor, geração fora do MRE, garantia física do MRE, né? Uma série de informações que me ajudam a entender como é que está a situação daquele agente, né? Por algum motivo, para mim, não habilitou. Não deixa eu escolher aqui a empresa, está aparecendo a CCE. Você já chegou a usar isso aqui, Bruno? Para mim não habilitou, mas ele permite a gente fazer essa simulação escolhendo aqui uma empresa específica, né? Então, assim, permite, por exemplo, mesmo eu olhando aqui, né? Vamos supor que eu fosse o consumidor aqui. Ao colocar isso, ele me mostra aqui qual a minha situação, inclusive, né? Que risco que eu estou associado, né? Ele vai pegar, dependendo do universo que eu selecionar, qual a minha exposição no MCP? Se eu tenho menos contrato do que eu tenho de consumo, né? Olhando o meu comportamento. Aí que vai olhar um preço médio de mercado, ele vai, por exemplo, eu acho que é na Decide, inclusive, que a gente pega essa informação, qual é o risco, então, que eu estou exposto, e a gente vai dar um valor final, tá? O risco total aqui no período, que a gente chama de, né, baseado com a metodologia específica, né? Qual é esse risco, né? Olhando um tratamento estatístico para chegar nessa conta, tá? Então, infelizmente, eu não consigo simular, da CC não aparece aqui. Mas para quem quiser entrar no site e fazer esse teste, né, é uma das informações bem interessantes de serem mostradas, tá? Que é a informação relativa ao risco. Quando eu venho aqui no portal em si, deixa eu ver se aparece de novo para mim. Tem aqui, ó, ambiente de operações, né? Ao acessar aqui o ambiente de operações, a gente vai entrar num módulo do sistema que é chamado de cockpit. E ele é onde eu tenho um acesso a uma gama ampla de informações e sistemas, né, dentro da CCE. Então aqui eu consigo acessar o Clique CCE, onde eu registro os contratos, né? Se eu for uma usina, eu vou tratar da sazonalização, da garantia física, ou dos contratos do ambiente regulado, né? Tenho aqui, se eu participo de leilão, alguma coisa de leilões. Se eu participo do MVE, aqui que eu vou acessar o sistema, né, do mecanismo de venda de excedentes. Do SDE, né, tem um acesso por aqui. Siga CC é onde é feito todo o sistema de gestão de ativos, né? Aqui é um ponto interessante, normalmente para quem atua mais no setor, né? Consultorias, né? Usam bastante aqui o SIGA, né? E as distribuidoras de energia. Eu tenho a DRI e DRI Sombra, né? Eu não vou abrir aqui porque fatalmente vou abrir dado de algum agente, mas a DRI é divulgação de relatório de resultados e informações, né? É onde eu vou acessar, por exemplo, o sumário 001, né? O principal relatório da contabilização do MCP. E dentro da DRI eu posso montar relatórios customizados, né? A gente tem uma parte chamada consulta dinâmica. Eu posso construir um relatório que atenda à minha necessidade, né? Por exemplo, que já junta ao MCP a parte de encargos, é possível fazer isso, né? Se eu quiser fazer um estudo, um processo, né, mensal de informações, vou lá, monto esse relatório, faço a criação customizado com a minha necessidade, né? E espelhado nisso, a gente criou uma DRI Sombra que tem relatórios, por exemplo, de contabilização, o relatório sumário, só que na contabilização sombra, né, que a gente vem executando todos os meses, que é o quê? Eu pego o PLD horário sombra, que é um dado simulado, como se o PLD horário estivesse vigente, a gente realiza a contabilização sombra
e divulga esses resultados para todo o mercado, tá? Eu consigo acessar isso por aqui. Aqui nos painéis executivos, deixa eu ver se eu estou com acesso, né? Porque às vezes eu faço a propaganda e não consigo mostrar. Ah, não, estou com acesso sim. Aqui eu tenho uma série de informações, ó, indicações também de segurança do mercado, tá aqui, ó, né? Então aqui eu consigo começar a levantar e a fazer algumas análises. Como é que está o andamento do mercado como um todo, né? O que está ocorrendo? Qual o resultado do MCP para um mês específico? Qual foi o consumo que ocorreu nesse período? Quantidade contratada, né? A gente, eu coloco o mouse, acaba entrando uma tela cinza, né? Agentes participantes, aquilo que a gente comentou, né? A gente tinha visto lá no início, o gráfico que eu tinha era de julho, a gente ainda não tinha ultrapassado o número de 10 mil agentes, né? Agora já são 10.024 agentes participantes. A última liquidação, ó, envolveu um montante, né, de 9,7, né, arredondando, bilhões de reais. Qual foi o resultado do balanço energético global apurado, né? Uma série de informações aqui, informações financeiras, né, ligadas, por exemplo, à liquidação financeira. Qual foi o total de débitos lançados, créditos lançados, né? Aqui, ó, se eu tiver mais de uma empresa, posso visualizar dados, né, dessas empresas, ver detalhes dos agentes, vamos analisar aqui. Vamos ver que informação está disponível aí para o mercado como um todo. Isso aqui são áreas que foram criadas até mais recentemente, né? Deixa eu ver aqui, está carregando. Vai me mostrar aqui, vai acabar aparecendo informações que é bom, a gente está gravando, é bom nem aparecer, né, individuais. Então, tem uma gama de informações que estão disponíveis aqui, né, para quem precisa fazer algum estudo, né. Então, aqui não é uma informação operacional, tá? Aqui é uma informação mais executiva, mais para quem quer ampliar alguma análise em relação ao que está acontecendo no setor. Ok, você lembra mais algum ponto para a gente mostrar, Brunão? Tô pensando aqui, eu acho que não. Acho que Deixa eu lembrar. para operação mais básica, assim, são esses os pontos principais, né? Isso. O CAD, né, o Conselho de Administração da CCE, todas as reuniões, as decisões, a gente emite as atas, né, estão disponíveis aqui no portal, né, e vamos no calendário, né, deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. Sim, o calendário, exatamente. Calendário. Então, a gente divulga, além dos comunicados, né, então a forma mais direta de explicar, por exemplo, vai acontecer o relatório de desconto foi disponibilizado, o relatório da contabilização do mês tal está disponibilizado, vai ter a cobrança de encargo de energia de reserva, né? Além disso, a gente mantém aqui no calendário de operações, né? Então, comunicados e notícias, tem lá o calendário de operações da CCE, né? Então, entrando aqui, eu posso ver quais são os comunicados específicos, notícias, né? Deixa eu até entrar aqui. Tem coisas gerais aí do setor que a gente divulga aqui. Possivelmente até vai sair alguma notícia aqui que a gente fez um treinamento para a FIENG, né? Deve sair alguma notícia aqui, a gente vai ver isso. Gerais do setor, né? Por favor, coloca a notícia aí, viu, Yuri, Bruno? Um treinamento sensacional desses, não pode passar assim em brancas nuvens, né? Perfeito. Colocar. Tá bom, a gente vai ver se a Beleza. gente lança isso, né? E aqui eu tenho então a parte de calendário, né? Na parte de calendário, eu consigo ter uma visão rápida aqui, para o mês, na data atual, o que que acontece, né? Então, eventos do dia. Então, hoje, por exemplo, data limite de envio de cópia autenticada do CCL para fins de recomposição de laço, né? No caso, geradores, né? Lá, usinas em atraso, né? Se eu clicar aqui, vamos pegar MS mais 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pegar 16. Aqui 12, ó, tem mais eventos, né? MS mais 12 é uma data que ocorre bastante coisa. Ó, data limite para disponibilização da memória de cálculo das garantias financeiras, né? Que a gente mostra para o mercado. Liquidação financeira e regime de cotas, né? Então,
geradores e distribuidores é uma data importante para eles, né? Ocorre essa liquidação aqui. E aí por diante, né? Então a gente tem uma visão rápida aqui e a gente também divulga de forma sintética assim. E aqui, deixa eu ver se tem um arquivo para download, pelo menos tinha antes. Deixa eu ver aqui. É para baixo mesmo, Yuri. Para baixo? É calendário geral de operações e relatórios segundo semestre, ó. É o primeiro aí. Esse aqui, perfeito. Muito bom. Aqui, então a gente tem o calendário geral de operações e relatórios do primeiro semestre e do segundo semestre. Aqui é um PDF. Então a gente abrindo aqui, a gente acessa um É um PDF, pouco pesadinho, mas bem completo, bem né? completo, né? É. Tem planilha, né? E tem formato PDF. Esse barulho aí foi meu menino passando, hein, fazendo bagunça. Ah, vou ter que compartilhar aqui para aparecer o PDF. Peraí. Fabrício, é o primeiro calendário aí, o primeiro ícone que a gente entrou, o primeiro link, na verdade, né? Na página. Calendário geral de operações e relatórios. Isso, eu O vou até Fabrício vai voltar. apertando aqui no chat. Depois a gente volta na navegação. Foi muito rápido, né? Deixa eu abrir aqui. Então, esse calendário, deixa eu botar um pouquinho aqui de... Pronto. A Fabrícia está comentando aqui, Yuri, que apareceu uma mensagem para ela que não dá para baixar o zip, mas pode Algum ser algum detalhe, problema. talvez não está com o zip instalado, ou ele não consegue abrir o zip às vezes, né? Algum bloqueio de segurança Por motivo de segurança da rede da empresa, vírus. talvez. Exatamente. Mas para quem opera no mercado, usa muito esse calendário, né? Porque aqui eu mesmo criar na minha agenda, né? Dados os prazos que se atentem a mim, né? Então, para cada mês de referência, né? Então, por exemplo, julho, MS mais um DU, data limite de pagamento da conta de bandeiras, né? Para poder pagar os geradores, para repassar os recursos para as distribuidoras, né? E fazer toda a gestão dessa conta, né? Distribuidores que participam do MSSD, né? Então, qualquer evento que a CC tenha, seja de processo né, essa parte que a gente chama de procedimentos de comercialização, né? Se tem alguma ação a ser realizada e tem um prazo para ser realizado, vai estar dentro desse documento, né? Então, por exemplo, aqui, ó, início do período de solicitação de ajustes no SDE, né? Uma data importante, principalmente para quem cuida da consultoria dos consumidores, né? Mês de referência junho de 2020, né? MS mais 4DU. Se a gente vier aqui para o lado direito, tá lá no calendário qual é a data específica, dia 6, né? Dia 6 de que mês que vai dar isso? Vamos subir aqui. Do mês de julho, né? Porque mês seguinte. Então, referência a junho e a gente coloca a data específica para não ter erro, né? Para não ter erro do agente, puxa, esqueci o prazo, né? Não, embora tenha muita pedido de recontabilização por isso, né? Mas a gente disponibiliza realmente todas as informações para que vocês tenham o conhecimento de quando tem que ser realizado cada ação dentro da Câmara, tá? Deixa eu fechar isso aqui e voltar lá no portal para a gente ver eu fui muito rápido, né? Para a gente voltar onde eu abri lá. Ô, Fabrícia, eu testei aqui no meu computador pessoal, né, e tá funcionando normal. Eu vou pedir para você verificar com alguém aí da empresa, se você estiver utilizando a rede corporativa, para verificar com o administrador da rede. Pode ser alguma restrição interna aí de vocês, tá bom? Ah, conseguiu abrir no Explorer. Legal, ótimo. Perfeito. Boa. Muito bom. Então, aqui, ó, em comunicados, né, notícias, eu posso, ou clicar aqui ou vir aqui em calendário direto, tá? Ao clicar aqui em calendário, ele vai carregar a página
nessa mesma tela, aí às vezes ele abre aqui, tá? Em comunicados, né? Ou eu posso, aqui já abriu direto no calendário. Só clicar aqui em cima, se não abriu direto no calendário, descer um pouquinho, tá lá, calendário anual, né? E aqui no calendário anual ele é subdividido por semestre, né? Tem o do primeiro semestre e do segundo semestre. Por quê? No final do ano agora a gente vai divulgar primeiro do primeiro semestre de 2021 e depois, um pouco mais à frente, né, perto lá de junho, a gente divulga o do segundo semestre, tá? Por quê? Porque pode ser algum processo que mude, né? Procedimentos de comercialização também são itens que vão sofrendo mudanças né, no passar do tempo, né? Junto com um processo o quê? Dos agentes com a ANEEL, né? Através de que rito? Do rito da consulta pública. Então, às vezes, há uma necessidade de melhorar algum processo ou rever algum processo, né? Então, aí a CC encaminha uma proposta de procedimentos, né, de alteração de procedimentos, isso vai para a consulta pública, é analisado junto com os agentes, e aí a ANEEL faz, tem, né, então, com isso, uma aprovação, por exemplo, de alguma mudança de prazo, né? Por isso que a gente vai, na sequência, vai divulgando de acordo com o fechamento também objetivo, olhando, né, verificando aí eventuais alterações nos procedimentos de comercialização, tá? Deixa eu voltar aqui para o portal, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vale a pena a gente passar com vocês que é bem relevante. Acho que não, acho que os principais assim de informações a gente passou. Acho que vale a pena agora a gente mostrar, vamos mostrar no final o portal de aprendizado, né? A gente entra depois. Acho que agora vamos fazer o seguinte, a gente já deu o prazo aí do nosso intervalo, né? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver no chat aqui. Acho que não, né? Não, não aparece nenhuma pergunta, não, Yuri. Tá bom. Então Está na vamos fazer hora o de seguinte, né? você recarregar sua energia de reserva aí. Não. Como ontem, né? Isso, exatamente. E a gente, no mesmo período, exatamente, a gente volta às 15 para 5, né? Para a Isso, gente ver a parte. 16h45. Perfeito. A Eu gente vou fazer ter um a. outro evento, aí a Aline continua com vocês e eu volto mais tarde, ok? Combinado, Tânia. Nada, Obrigado. Obrigada, gente. Até mais. Até mais. Tchau, Aline, tchau. coloca a tela, por ela favor. Ô, Brunão. 16h45. Obrigada.
Bom, boa tarde a Boa tarde, todos. pessoal. Vamos retomar aqui nossa. Só voltar aqui a um ponto interessante. Eu estava até conversando com a área que cuida daquela calculadora Cevar. Eu tinha falado uma besteira, eu vou corrigir aqui, porque ao vivo, né, Bruno? E gravando, tem que. Se falou besteira, tem que corrigir na hora, né? Deixa eu voltar aqui. Essa área aqui, que é a calculadora de risco Cevar, gente, depois a gente vai talvez preparar algum videoaula, alguma coisa para explicar. Eu não consigo ter acesso porque, para mim aqui, ó, só aparece a CCE, né? Justamente porque eu tenho que pedir um acesso específico lá na CCE, né? Quando eu sou um agente, eu só vou enxergar aqui o meu acesso, tá? Ou seja, se eu sou um consumidor, o meu acesso só dá direito aos dados daquele consumidor, só vou conseguir fazer a simulação para mim, tá? Uma empresa que representa várias outras, aí ela pode ter o acesso aqui a todos os seus representantes, tá bom? Mas aqui é o para quê? Isso aqui é uma ferramenta muito interessante. Se eu quero calcular, eu quero ter uma noção do risco que eu estou tendo no mercado, tá? Para mim. Então aqui vai me ajudar a ter isso, baseado aqui em uma série de informações que são apuradas para o meu usuário, né? Para o meu acesso dentro da contabilização, tá? Então nesse ponto aqui é só aqueles que eu tenho acesso. Na DRI, que a gente tinha visto aquela outra parte lá de dados do mercado, aí sim eu consigo ver dados de todo o mercado e de outros agentes, tá bom? Aqui não, aqui esse cálculo, né, essa calculadora Cevar aqui, que faz o cálculo do risco que eu estou submetido a esse tempo, então a ferramenta foi desenvolvida para cada agente ter noção como é que está a contratação dele, qual o risco que ele está sofrendo, que ele está exposto, né, naquele momento. Até porque é um cálculo, até, de certa forma, um pouco complexo, né? Eu vou analisar MCP, encargos, uma série de informações. Se eu sou um agente participante do MRE, exposição no MRE, né? E, além disso, olhar minha contratação, contemplando uma média de dados que é pago bilateralmente entre os agentes, né? Calcule até essa projeção também, tá bom? E aí tem lá sem tendência hidrológica, com tendência hidrológica, né? Então esse sem tendência hidrológica aqui é o mais utilizado, né? Mas mais recentemente a gente colocou o com tendência hidrológica, que ele pega até a gente faz um cálculo aqui, qual é a tendência, né, do MRE, por exemplo, para os próximos meses, né? Qual o impacto dessa tendência hidrológica a gente fazer uma simulação olhando agora, né? Por que isso é importante? Porque um agente, por exemplo, que participa, por exemplo, do mecanismo, ele vai ver como é que é a tendência desse mecanismo afetá-lo à frente, né? Então é bem bacana. Eu vou ficar devendo a simulação para vocês, até porque, na verdade, eu não poderia abrir aqui, porque ia mostrar o dado individual de alguém, né? Só se, no caso da FIENG, a gente fosse mostrar os dados, mas teríamos que ter combinado isso antes, né? A gente acabou não combinando. Então, só para corrigir, eu não consigo fazer esse cálculo para demais agentes, tá? Só consigo fazer esse cálculo para mim, né, que sou um agente, ou para os acessos que eu tenho, que foram delegados a mim, né? Então, uma consultoria, por exemplo, pode fazer vários cálculos aqui. Tá joia, gente? Só então fechar aqui, só para a gente terminar essa parte de informações. A gente deu uma navegada lá no site, né, em vários pontos. E deixa eu retomar aqui a nossa apresentação. Ok. Compartilhar. Workshop FIENG. Isso. Então, estamos chegando aí na reta final aí do nosso workshop, né? E
a gente vai então passar aqui uma parte resumida, né, em relação a uma comparação. A gente vai fazer uma comparação bem interessante, é algo que inclusive o Bruno está bastante acostumado a fazer no curso de gestão de consumidores, né, que é o quê? A comparação do cativo, né? O que está envolvido quando eu sou um consumidor no cativo? Comparando com o que está envolvido se eu sou um consumidor que foi para o Mercado Livre, né? E tem diferenças bem interessantes para a gente ver. Se eu olho aqui dos dois lados, né, consumidor cativo e o consumidor livre especial, né, aquele que foi para o ambiente de contratação livre, de cara a gente percebe que a diferença do como eu pago pela energia, né? No ACR, no mercado cativo, é uma tarifa regulada, baseada em quê? Em consumo medido, podendo ter algum adicional de bandeiras tarifárias, né? Inclusive, para esse ano, a gente já viu que isso não vai ocorrer mais, né? Então, eu não negocio o preço de energia, né? No regulado, é um preço dado dentro de um processo específico de revisão ou de reajuste tarifário, é algo que é realizado entre a ANEEL e as distribuidoras de energia, concessionárias de energia. Pago também pelo uso do sistema de distribuição, né? Se um pequeno porte estou conectado na rede da distribuidora, a grande maioria dos consumidores está nessa rede, então tem uma parcela que é a parcela fio. Então aqui, basicamente, a conta de luz é o quê? Uma parcela de energia e uma parcela de fio, isso tudo acaba sendo agregado, né? Grandes consumidores assinam um contrato de uso do sistema de distribuição, porque eles têm que informar qual a demanda que eles precisam, né? É o que a distribuidora vai efetivamente disponibilizar ali. Existe até cláusula lá se há ultrapassagem dessa potência, né? Eu nunca nem vi um contrato desse, mas a gente sabe que se houver ultrapassagem dessa potência, existe uma multa, alguma penalização que a distribuidora vai cobrar, né? Então, no OCR funciona dessa forma. Então, tudo isso vem embutido numa tarifa. Basicamente, o quê? Vou acompanhar o meu consumo, né? Vou monitorar o meu consumo. Se eu tiver embutido aí em tarifa que envolve lá a ponta, fora a ponta, vou me atentar a isso, né? Porque isso pode ampliar o pagamento, né? O valor da minha fatura ou não. Mas basicamente está ligado muito ao mundo físico, né? No mundo comercial, como a gente viu, não tem uma negociação, né, de energia, não há negociação. No ACL, aí muda muito, né? O que a gente chama parcela de energia, eu passo então ao quê? A fazer negociação bilateral, né? Que envolve não só a quantidade de energia com Yuri? Acho que o Yuri caiu, pessoal. Eu acho que o Yuri caiu, Bruno. Deu uma travada. Acho que travou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a apresentação também, enquanto ele não volta. Só um momento, por favor, pessoal. Ele tá voltando aí. Voltou. Yuri? Enquanto isso, Fabrício, eu vou colocar o link do mercado para você, ok? Bom, gente, tive um probleminha, acho que de conexão aqui, consegui voltar. Tá me escutando, Bruno? Tô escutando sim, Yuri. Acho que foi só eu que caiu, né? Foi só você. Se você puder voltar aí a compartilhar, eu já tava até abrindo aqui a apresentação. Pode abrir, pode abrir, Bruno. Vai que cai de novo, oscila eu vou de deixar novo aberto aqui. Tá Se bom. acontecer qualquer coisa, eu entro, tá bom? Beleza. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Tá projetando normal, Bruno? Para vocês? Tá sim, Yuri. Assim? sim. Ah, beleza. Então, se eu sou um consumidor que resolvi sair do cativo e ir para o livre,
como a gente conversou, aí eu vou ter vou ter que ter uma atuação mais proativa, né? Vou ter que tomar um cuidado maior. Por quê? Porque a partir desse momento, que o meu consumo passa a ser modelado na CCE e passa a ser medido dentro da Câmara, aí eu tenho que me atentar à questão da negociação, né, bilateral e ter o contrato, tá? É muito importante a gente relembrar que, assim, até foi uma colocação que o Bruno colocou muito bem, pode ter situações onde, sei lá, o PLD está vários meses R$ 40, que não seja, em algum momento, interessante eu comprar o contrato, né? Posso ou deixar para o curto prazo, ou mesmo algum mês deixar liquidar simplesmente, né? Mas o normal é o quê? Eu fazer a compra do contrato, porque senão eu vou estar sujeito a efeito no mercado de curto prazo, como a gente viu, posso estar sujeito a penalização, né? Inclusive, pode até impactar aí a questão do custo total, porque se eu tenho um contrato incentivado e eu só consigo ter o benefício do incentivo se eu tiver contratado, né? Um contrato com energia incentivada, tá bom? Posso ter mais de um fornecedor? Posso. Basicamente, a gente brinca que tudo é possível, um ambiente livre, desde que ocorra a negociação, né? Posso comprar um contrato muito bem feito, que prevê uma modulação hora a hora, né? Um contrato declarado e que realmente mitigue qualquer risco aí do MCP, né? Isso é perfeitamente possível, desde que seja negociado entre as contrapartes. E a gente viu lá todo o fluxo que passa a envolver, né? Quando eu estou no cativo, não tem aquele fluxo mensal. A distribuidora cuida de tudo aquilo para mim. Quando eu estou no ambiente livre, ou eu faço, eu vou contratar alguém para fazer aquele trabalho para mim, né? Além do pagamento bilateral pela energia, surgem alguns outros fatores, né? Que é o quê? Se eu tiver exposição no MCP, a parte de encargos, né? Seja os encargos de serviço do sistema, encargos de energia de reserva e demais obrigações, né? Por exemplo, eu tenho que, se a CC solicitar alguma informação, tenho que fazer essa informação, né? Passar essa informação, por exemplo, a CC pode pedir o contrato, tá? Esse contrato bilateral, a CC tem a prerrogativa de solicitar para as contrapartes, ok? Normalmente a gente solicita para a comercializadora, que a gente já pega ali uma grande quantidade de contratos, né? Mas a área de monitoração da CC tem essa prerrogativa. Quando você assina lá, aceita, adere à convenção arbitral, você está assinando que esse tipo de informação tem que ser passada, inclusive o preço, se a CCE solicitar, ok? Por quê? Porque a área de monitoramento, ela pode, dependendo da ação que ela fizer, ela pode estar avaliando vários aspectos, tá? E, por exemplo, a questão da contribuição associativa, que também é uma obrigação, tá? Tem que ser feito o pagamento. Então, passo a ter uma série de pontos, como a gente viu, e que acaba compensando esse trabalho excedente, né, que eu não tinha quando eu estou no cativo, mas visa o quê? Esse custo visa o benefício de eu ter uma diminuição do total, né, quando eu olho o custo da energia, né? E continuo tendo que ter